Olá, este é o primeiro episódio do SEDAcast, podcast do SEDAX. Este certamente é o pior de todos os episódios. E eu não poderia começar, se é para começar errando, já começar com o Lucas. Nós temos uma história juntos, uma estrada juntos, já temos alguns calos nas mãos remando juntos e por isso achei que o barco sairia bem com Lucas Mazo. Eu te agradeço, Lucas, pelo convite. Nós já demos boas risadas antes de começar, já erramos bastante antes de começar e tenho certeza que nós vamos cometer outras barberagens ao longo da conversa. Errando. Meu amigo, Obrigado, vamos conversar um pouquinho sobre a vida, sobre coisas leves da vida e sobre coisas que interessam às pessoas que nos assistem, que é o mundo dos concursos. No fim, a gente terminou deixando o ar a milhão, né? Acho que se der para nós dar uma baixada. Não sei, até não tá pegando em ti, Lucas? Tá tudo certo. Um ar muito forte. Tá tudo bem. Tá. Fico por vocês. Meu amigo, como é que anda a vida? O que tu estás fazendo? Hoje eu recebo o Lucas aqui no intervalo de uma agenda. Exato. No intervalo de uma agenda que é mais importante do que as nossas agendas. Essa não podemos negar que é, né? Eu vim fazer visitas para minha avó, que está com 94 anos e agora está morando aqui em Porto Alegre. Eu estou trabalhando como defensor público na cidade de Santiago. Demorei em torno de umas 7 horinhas para chegar aqui, mais 1h30 até conseguir efetivamente chegar, porque eu tenho uma filha pequena que vem junto. Então eu venho fazendo pequenos intervalos na estrada e aí sai de lá 3 horas da manhã para chegar aqui no meio da manhã, tá tudo certo. Tu chegaste hoje? Eu cheguei ontem. E aí fiz já uma visita para ela e tal, e aí te mandei a mensagem. Davi, agora sim, já vi a avó. Posso dar uma conversada contigo. E, cara, que bom que esse é o primeiro episódio, porque a gente pode errar bastante e falar bastante de forma informal. Assim, eu acho que é isso que a gurizada gosta hoje em dia, né, Davi? Não tem muito aquela... eu acho que aquele... Em todos os sentidos, né? Aqueles formatos mais plásticos, mais perfeitinhos, corretinhos, já estão cedendo às imperfeições do dia a dia. Até porque a tendência, não só comercial, mas a tendência pessoal é mostrar para as pessoas que, às vezes, aqueles que já passaram nos concursos, que hoje as pessoas estão estudando para passar, são pessoas comuns, que vêm aqui para dar risada, para conversar de maneira informal e que num determinado período da vida fizeram um esforço concentrado para atingir aquele objetivo, mas que depois toda essa pressão das provas ela sai, a gente vai para uma vida real, que não é fácil, mas que ela pode ser mais leve se a gente tem essa facilidade de se despir de orgulhos de cargo, toga, seja lá o que for. Eu tenho visto muito esse perfil num serviço público mais moderno, assim, eu gosto de ver isso, porque são pessoas que na prática trabalham e que na vida conseguem ser informais, conversar de maneira leve sobre as suas experiências, assim, eu acho que isso é fundamental, não tem mais aquela... Sabe que esse é um ponto que eu estava pensando em nós começarmos nós vamos ter a possibilidade. Vamos tocar o cronômetro para que a gente possa ver ali e já tirar ele da tela também. Qual é o perfil das pessoas que alcançam as aprovações? Porque nós nos afinamos dentro daquela ideia que não tem fórmula mágica para passar em concurso. E vamos conversar sobre alguns métodos, algumas coisas que dão certo, não dão certo. Mas a questão é perfil, porque às vezes algumas pessoas pensam que pessoas com determinadas qualidades têm uma tendência maior a ser aprovado em determinados concursos. E eu não sei até que ponto isso realmente não é verdade, miseravelmente. Que os concursos são elitistas, sabemos. Quem tem as melhores condições para estudar, tem as melhores oportunidades de serem aprovados. Isso a gente não tem dúvida. É uma verdade. Mas é questão de perfil. Então, se tu não te importares, eu gostaria de começar a traçar esse perfil. Sim. Quem foi o Lucas, estudante de primário e secundário? Uma diferença completa para o Lucas, estudante para concurso. Eu fui sempre um aluno regular no sentido de ser aquele aluno que estudava para passar de ano. E eu estudava para passar de ano
num ritmo quase que com pretensões de tanto descanso quanto menor esforço para passar. Então, assim, meu amigo, para eu não ficar na quarta prova ou na recuperação, eu tenho que passar por média nesse negócio. E assim eu fui levando. Um pouco disso era também porque eu não gostava de algumas disciplinas lá da época da escola, por exemplo. E isso acabou direcionando a minha escolha para o que eu faço hoje. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, e eu recebo mensagens até de estudantes que estão lá, segundo ano do ensino médio, terceiro ano, escolhendo vestibular, e eles me mandam as perguntas assim, pô, como que tu escolheu algo que tu gosta de fazer? E eu digo para eles de uma forma muito simples, olha só, se você não tem certeza do que quer fazer, comece eliminando aquilo que não suportaria fazer. Desse jeito, existe uma chance muito maior de você encontrar, pela via da exclusão, a alternativa correta, né? Isso depois é para fazer na prova do concurso, mas de uma maneira que se direcione para algo que você vai fazer durante 20, 30 anos da vida, dá também para fazer excluindo aquilo que não se suporta e depois aos poucos identificando aquilo que... Tu tinha alguém em casa que te cobrava? De forma, assim... Vamos lá, primário e secundário. A minha mãe era professora. O meu pai é funcionário público, é policial federal aposentado, e a minha mãe era professora. Existia uma cobrança no sentido de mostrar a importância do estudo e da boa formação. Mas a vara no lombo não chegou a pegar? Não, mas essa cobrança de faz, senão tu vai ver, ela não existia na minha casa, porque de certa forma eu cumpria com o que eu tinha que fazer, que era ter uma boa nota para ter uma regularidade adequada na escola. Filhos? Só eu. Filho único. E isso te gerava uma determinada pressão de ter obrigação Nenhuma. De brilhar como os pais, a mãe professora, pai policial federal, então eu sou obrigado a... Não, eu era tranquilo nessa época da escola. Talvez essa pressão tenha aumentado depois, porque a gente vai tendo mais maturidade, vai ganhando maturidade na vida. E então eu entro na faculdade de Direito, ainda lá na minha cidade, eu sou de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul. Eu fiz tanto a escola quanto a faculdade lá em Santo Ângelo. Que é o que é URI lá? Isso, a URI. E a URI, inclusive, tinha a escola e depois a graduação. Então eu fiz a escola da URI, desde a primeira série até o final do ensino médio, e depois eu entrei no curso de Direito. Fiz o vestibular deles e entrei no curso de Direito. Quando eu saio do curso de Direito formado, aí sim. Aí a pressão ela veio de uma forma muito mais interna do que propriamente externa. Porque os meus pais chegaram para mim e disseram, tu já decidiu o que tu quer fazer, tu quer estudar para concurso e a gente vai te dar o apoio necessário para isso. Aí, velho, é como se te dissessem assim, cara, tá tudo bem, a gente vai te apoiar. Deixa eu ver se eu entendi o resumo da ópera. Tu não precisas trabalhar, a gente garante e tu faz a tua parte estudando. Do ponto de vista financeiro, tu vai ter apoio. Tá. Eu peguei aquela época da vida em uma transição em que para estudar para concursos jurídicos, por exemplo, as pessoas vinham para Porto Alegre fazer as escolas de forma presencial. Hoje isso já está bem mais mitigado, certo. A coisa não é assim. Mas tu pegaste quase o finalzinho já. Eu peguei o finalzinho, eu peguei a transição. E eu digo com muita tranquilidade, assim, que eu tenho muitas críticas a esse momento final dessa transição, porque eu peguei o momento final da transição, dessa aula física para a consolidação definitiva das aulas virtuais. E eu tenho tranquilidade para dizer que nas aulas virtuais, aquele que quer estudar consegue estudar de forma efetiva, consegue estudar com maior rendimento, porque muitos que dizem que preferem a aula física, na verdade, estão procurando sensação de estudo e não estudo. O que é a sensação de estudo? É eu acordar de manhã, eu me arrumar, as pessoas perguntarem por que eu estou fazendo isso, e aí eu dizer, não, porque eu tenho aula. Aí eu saio às 8, chego às 8h30 na aula, a aula começa, eu vou pro bar, tomo um café, volto pra aula, assisto mais um pouquinho, 11h30, meio-dia, eu tô indo para casa, chego em casa, os meus pais me perguntam onde eu estava e eu dizia, eu estava estudando. Tudo isso é sensação de estudo. O cara que quer efetivamente estudar, ele acorda de manhã, ele abre o notebook, ele bota na velocidade 1,5, se ele quiser, se o professor fala devagar, se não é o Davi André, que dá 10.000 informações por segundo, e aí ele aproveita a manhã dele com o estudo efetivo. Mas eu peguei a transição. Resumindo,
Me formo, a família vem e diz, cara, quer estudar, a gente vai te dar o apoio financeiro para isso. Qual é o local que você acha que vai te dar melhores condições? Havia ainda essa comunicação interior capital que dizia assim, cara, vai para lá, vai para a escola, porque o negócio é de ponta. E então eu fiz esse movimento e me direcionei para lá. Olha aí. Que tal? Eu sabia que tu ia me receber bem, né? Por isso que eu vim. Te parece ser o Isso é café de rico, né? O rico é outra coisa, né? café de capital? É esse? O bom não é ser rico, Davi. O bom é ter amigo rico. Porque o cara que tem amigo rico, ele só aproveita, né? Ele não precisa fazer a atividade que o rico faz. Então, não tem o trabalho, né? A todas as horas. Tem até balança. Nós vamos tomar uma prensinha, velho. Tá bem. Bom, segue o baile. Eu percebi que ali havia alguma coisa de errado. Porque eu olhava as provas de concurso e os pontos que já tinham sido ministrados na escola não estavam respondendo as questões das provas de concurso. Ou seja, eu já tinha terminado competência em processo penal e eu não conseguia responder as questões de competência. E eu pensei, não, mas só um pouquinho, eu estou indo em todas as aulas, eu estou me esforçando de forma integral, eu estou lendo os materiais que estão me entregando e mesmo assim eu não consigo responder as questões. Então, que me desculpe a escola, mas não tá legal. Isso é que ano? Estamos falando de que ano? 2012. Eu não tava por lá? Tava por lá? Não foi meu professor. Tá. Ali eu vi que eu precisava, primeiro, começar a estudar sozinho e de forma certa, sem aquele ritmo escolar e pensando que eles iam me entregar tudo pronto. Mas mais do que isso, eu percebi que eu precisava qualificar o meu material. E aí eu finalizo aquele ano na escola, mas já estudando coisas por fora. Então chegou a fechar um ano de estudo. Eu fechei o ano. Porque aí eu pensei, cara, eu vim aqui, eu vou Isso aí. fazer esse negócio até o final, porque pelo menos fazendo até o final, depois eu consigo dizer, aqui não tá legal, isso aqui. E hoje eu falo com tranquilidade. Não é uma crítica pessoal, eu conheci pessoas maravilhosas, Certo, professores muito Não, bons. e vai mudando muito. Os projetos pedagógicos. Exato, o projeto pedagógico. Agora tu disse o termo certo. Porque muitos professores conversavam sobre assuntos que não iam cair no concurso. Que eram daqui a pouco especialidades deles. Sim, mas ainda se estava naquele tempo que muitas vezes o docente era convidado por conta da posição e lá contava seus casos, seus processos. Isso aí. Conheço bem isso aí. No meu tempo era isso. No meu também. 100% dos professores das institucionais eram professores dos cargos. E aí, o que as pessoas faziam? Contribuíam com as suas experiências. E aí o cara ia lá para dar aula sobre o procedimento do júri e ficava contando sobre o júri famoso que ele participou. Claro. E eu abri o código e dizia... Sim, mas nós estamos lá em 2012. Tá, é uma transição que o virtual está entrando... O virtual está consolidando, na verdade. O virtual já existia. Para mostrar realmente a diferença entre as coisas. O que é estudar para concurso, de forma séria. Bueno, saiu de lá, foi para a FASDEP? Não, LFG. E aí o LFG, naquela época, tinha uma seleção de 70, que eu digo, né? A seleção de 70 que no futebol tinha o Pelé e tantos outros, o LFG conseguiu reunir naquela época. Ainda sobre a coordenação do Luiz Flávio, eles juntaram ali o Rogério, juntaram o Fred Didier, o Renato Brasileiro, o Pablo Stolze. Eu tive aulas com todos esses caras e aí eu montei o meu material. Ali eu vi a diferença de proposta. E o que eu saía da primeira escola de uma aula com 3 páginas escritas, no LFG eu saía com um caderno com 15 digitada, né? Então não tem como comparar. As propostas são completamente diferentes. As aulas com velocidades completamente diferentes. E aí eu percebi que o concurso ele é um oceano de conteúdos com 1 metro de profundidade. E não uma lagoa com 10 metros de profundidade. Tem só 1 metro de profundidade, mas é um oceano. Esse é o problema. O cara que consegue perceber isso, Davi, ele entende como ele deve estudar os pontos para concurso. E isso eu só consegui perceber no 2º ano. Mas tem ainda um elemento... E nessa altura tu continua morando em Porto Alegre. Continuo. Teus pais segurando a onda. Segurando a onda. Tá, e nesse momento alguma culpa já tá batendo ou ainda não?
A culpa pela escolha... Tá demorando. Não, isso ainda não, porque tinha aquela questão dos anos de prática. Esse café, diferentemente de café que são aqueles muito fortes, muito torrados, quando a temperatura baixa, ele vai cada vez realçando mais. É muito bom, cara. Cada vez realçando mais. Gosto de queimado, 0 vai sobrar aí de retrogosto. Agora ele deve estar com 90 e poucos. Quando chegar aos 85, 80... Ele vai melhorando. Vai melhorando. Tanto é que tem o café extraído a frio, né? Cold brew. Todo extraído a frio. De vez em quando a gente faz aqui com tônica, com caju, um negócio bacana. Bueno, estamos em Porto Alegre já há 2 anos e por enquanto estamos no HC de, eu preciso 3 anos de prática. Isso, exato. Então ainda estou no tempo de graça. Isso. Tá. E aí tem um outro momento determinante no meu estudo, Davi. É determinante, não é determinante, porque eu sou lá do interior, tá? Desculpa, então. Tem um outro momento determinante no estudo que é... Só essa explicação já é de uma bagualeza. Isso. Tá. Não tem como ficar. Senão eu vou falar T e ti e não vai dar. Certo. Né? Vamos no T. Segue na bagualeza que nós vamos Isso aí. Tem um outro momento bem importante aqui, Davi, que é o seguinte. A minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, no início desse 2º ano, ou seja, no início do LFG, ela chegou para mim e falou assim, não, já entendi. Os problemas do 1º ano foram esses. Agora, como tu tá estudando quando tu chega da aula? Porque tu vai na aula de manhã. A pergunta é, como tu está estudando no período da tarde e se está estudando como no período da noite? E aí a minha resposta para ela foi, não, eu estou revendo a aula do dia, relendo aquilo que o professor deu. E ela me perguntou, ela não é da área do direito, mas ela me perguntou, tá, mas e tu acha que isso está funcionando? E a minha resposta foi, não sei se tá, porque eu ainda tô vendo. E ela disse, tu tá vendo? Mas assim, como é que tu vai saber? Como é que tu vai aferir que tu tá conseguindo caminhar? Que tu tá conseguindo progredir? Que tá dando certo isso aí? Que tá dando certo esse negócio. E ela é muito... né, ela é arquiteta, então ela tem muita facilidade com matemática, com método científico, com comprovar as coisas. E isso me ajudou, porque o meu perfil não é assim. Eu sou um cara muito mais vinculado com o aspecto humano, sabe? Com essa outra abordagem. E isso me ajudou muito, porque aí ela disse assim, não. Tu me desculpa, mas não pode estar certo o que tu tá fazendo. Se tu quiser esperar a primeira prova... Mas ela tinha ficado no interior. Sim, ela morava em Santa Maria, fazia... Tinha todas as razões para te meter pressão, então, porque dependia de tu voltar aprovado em alguma coisa para vocês tocar a vida. Tocar a vida. E ela fazia o curso ainda de arquitetura lá na Universidade Federal de Santa Maria e a gente se via nos finais de semana, às vezes puxava sexta, sábado, às vezes esticava até segunda, ficando juntos, mas aí a vida ainda era separado, né? Namoro à distância. E aí ela sentou comigo e mudou. Ela disse assim, não, tu tem 2 problemas. Primeiro que tu não sabe o que tu tá estudando durante os dias. Tu não sabe o que tu vai estudar amanhã, tu não sabe o que tu vai estudar depois de amanhã, tu tá dependendo do professor. Tu não tinha programa de estudos? Não tinha nada. Estudava a matéria do dia. E aí ela dizia, e eu aposto contigo que tu estuda muito mais aquilo que tu gosta, porque o que tu gosta normalmente é o que tu mais sabe. E aí, para se sentir melhor, tu fica estudando sempre aquela matéria. E tudo que ela dizia batia, né? Dizia, meu Deus, ela tá acertando tudo, né? Resumo, eu tô com a pessoa errada sentada aqui na frente. Tá. Exato. Ela devia estar aqui dando a entrevista. Tá bem. Cara, ia ser muito bom. Nós fechava a boca e deixava que ela dissesse, olha, tudo que vocês estão falando, uma conversa fiada. Davi, ela fez isso ontem com outros projetos meus. É a mesma coisa. Depois que eu quero falar sobre organização. E Lucas, tu sabe que eu estava ouvindo um César Coneglian, eu acho, tá? Ele é psicólogo, ele é cristão, como eu, e psicólogo. E ele falando, né, da diferença de visão do homem e da mulher. O homem enxerga longe e a mulher enxerga perto, detalhadamente. Ele disse, querem ver? Vocês em casa. Procura assim, alguma coisa de geladeira. Onde é que tá a tesoura? Ela diz, está do teu lado, criatura. A gente não enxerga o entorno, não consegue. Mas enxerga o longe. Exatamente. Enxerga o longe. Olha, o projeto é assim, assado. E o refinamento, ela dá. E eu tô vendo que bênção ela é na tua vida. Total, ou seja, tá louco. Dando refinamento
eu percebo que tu consegues estabelecer os planos, os projetos, e ela te ajuda na direção. Ela faz com que eu caminhe de forma retilínea e não de forma tortuosa no caminho. Que aí eu demoraria muito mais. E talvez cansaria no meio do caminho e não chegaria Até lá. porque ela enxerga melhor o entorno. Tá Claro. enxergando ali, tá errado isso aqui, arruma aquilo ali, coisa e tal. Mas ela conhece o teu objetivo. O objetivo dele é chegar lá. Isso, exatamente. Porque foi bem estabelecido por ti. O meu objetivo é chegar lá. E porque eu falo tudo pra ela e ela fala pra mim. Tem No uma... final das contas, são um casal. Isso aí. Uma unidade. Exatamente. Uma só carne. É isso. Sensacional. A gente... Cara, eu digo sempre assim que, na verdade, o relacionamento ele tem que ser os dois se empurrando pra frente, né? Todo mundo junto, é um projeto contínuo. E essa foi a primeira... o primeiro momento, assim, que esse auxílio foi determinante. Eu digo com todas as palavras. Hoje a gente dá risada sobre isso e as coisas se repetem, porque ontem isso aconteceu de novo. Eu tenho outros projetos e ela, sabe, aparando as arestas. Não. Tá imaginando lá na frente, mas não tá fazendo aqui... O que tem que ser feito agora. É. E aí, vamos pro concurso público. Ela disse assim, tu é uma pessoa extremamente ansiosa, isso é verdade, conseguiu fazer a leitura bem, porque eu sou extremamente ansioso, e tu não tem organização sobre o que tu vai fazer lá na frente, então o que nós vamos fazer? Ela utilizou uma expressão, um termo que foi determinante para o estudo. Nós vamos espacializar o teu estudo a partir daqui. Nós vamos pegar e vamos formar um calendário e tu vai pegar o concurso que tu quer passar e tu vai inserir os pontos no calendário de acordo com o tempo que tu acha que tem para estudar eles. Mas a inserção de pontos no calendário não pode ser algo confortável. Porque estudo para concurso, Davi, é a mesma coisa que ir na academia. O cara que vai na academia e sai de lá dando pulo de feliz, ele não fez desconforto muscular e ele não vai ter uma progressão. Agora, aquele que vai e faz muito esforço sai lesionado e não consegue voltar no outro dia. Então o segredo está num desconforto saudável para progredir. A inserção dos pontos no calendário tem que causar um desconforto para ser difícil hoje, mas que eu não posso desistir de estudar esse ponto e terminar ele hoje, porque amanhã eu tenho outro difícil, cara. Além de gerar a gamificação. Aham. Porque como é prazeroso vencer aqueles pontinhos. Fechar as metas. Como isso é prazeroso. Isso, e mais, Davi. A gente transforma um projeto de longo prazo em pequenas metas que são realizáveis e que na soma delas nós vamos ter lá no final a aprovação ou antes da aprovação. A aprovação é uma consequência, mas antes disso a gente tem se atinge um patamar de estudo maduro em que eu digo, pô, os caras se encontram na segunda fase, cara. São sempre os mesmos. Por quê? Porque essa galera já chegou naquele ponto de maturidade do estudo que ele faz a sintonia fina para aquele concurso, pá, segunda fase, pá, oral, pá, não sei o que, quando vê, pum, passou. Ele vai galgando passos firmes na direção de uma maturidade de estudo que é para concurso, que é diferente de estudar para mestrado, para doutorado. Meu, é uma especialidade diferente. Como eu disse, é um oceano com 1 metro. Pode botar aí 5 centímetros de profundidade, se for o caso. Não tem problema. Mas é um oceano. Tem que saber muita coisa, muito conteúdo de diversas áreas para marcar o X no lugar certo, para responder da forma certa e para depois aumentar um pouco essa profundidade e conseguir entregar lá numa fase mais avançada. Muito bem. Saiu de uma escola em que percebeste que não atendia aos teus propósitos, que era ser aprovado em concurso. E aí chegou à conclusão que a escola tinha outro direcionamento que não era o que tu querias. Isso. Aí foi por outro extremo. Nesse outro extremo chegou à conclusão que existe um mundo que eu não conhecia, que existia. E aqui os caras estão fazendo do jeito certo. Que é o que normalmente acontece. Dá uma diferença entre uma graduação, curso de graduação, e um cursinho, seja ele qual for. Muitas vezes o aluno diz assim, poxa, esse professor me deu em uma aula aquilo que o meu professor na graduação não me deu em um semestre. Exato. Isso é comum se ouvir. Só que isso não era para ser comum de ouvir na diferença de um curso para outro. De um curso para outro, não. E ali tu já experimentaste. Sim. Mas ainda tem uma justificativa, que se estava numa mudança de paradigmas. Sim. Alguns demoraram, e eu vejo que as institucionais
por razões diversas, demoraram muito mais a entender que o professor de cursinho é uma coisa. Não tem que ser exclusivamente dos cargos, salvo se no seu portfólio tenha quem tenha o perfil perfeito. Exato. Porque muitas máscaras, eu vi que lá no início, caíram. Caíram e muitas pessoas desapareceram. E por incrível que pareça, eu já assisti depois alguns voltando com as mesmas máscaras e sendo admitidos pelo mercado. Mercado querendo ouvir conversa fiada de novo, por entender que aquele professor que entrega muita matéria, muito conteúdo, aquilo fica muito pesado e quer ouvir causo de novo. Bom, mas vamos lá. Saiu de um extremo para o outro e aí chegou nesse novo extremo, não sabia como se comportar. Isso. Ajustou as posturas. Exato. Percebendo que aula é uma coisa e estudo em casa é outra. É outra e às vezes com ritmo diferente. Totalmente. Porque se for o ritmo de estudo ditado pelo curso, tu vai estudar exclusivamente o curso decidiu dar para ti. Exato. E outra, no tempo que ele decidiu dar. E a aula que eu vejo em 2h30, eu leio em 45 minutos. Certo. E eu me dou por satisfeito. E acha que no dia tá a missão cumprida. Não, tá pago o dia. Bueno, tá resolvido essa parte. Vamos pro próximo estágio. O próximo estágio é de pequenos ajustes nessa organização e execução repetida dessas pequenas metas. Aqui entra um ponto que eu acho também muito interessante, que é o seguinte. Quando você faz o calendário, por exemplo, e programa o seu estudo para frente, aquela ansiedade que você tem meu Deus do céu, preciso estudar licitações, quando que eu vou estudar isso? Se tu não tem um calendário, vai ficar tudo no abstrato e a ansiedade aumenta. Tá, mas aqui eu preciso fazer uma inserção, porque se nós estivéssemos cercados de pessoas que estão estudando, elas te atropelariam nesse momento. Como fazer isso? Porque tu tá dizendo assim, tem que fazer um projeto, tem que fazer um calendário. Tá, um calendário de quanto tempo? De 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Depois, como é que monta as disciplinas? Isso é uma pergunta, porque o que as pessoas hoje buscam são os, aspas, coaches, né? Os da carruagem aí, que te botam em cima de uma carruagem e te largam lá no outro ponto. Funciona montar um calendário para o outro? Não. Agora, por exemplo, o que a Thaís fez naquela vez, né? Ela me perguntou, coloca aí um tempo que tu acha confortável pra gente inserir os pontos. E tu vai inserir os pontos, porque tu conhece o tamanho de cada um dos pontos. Como é que eu vou fazer isso pra ti? Né? E eu disse, beleza, vamos botar aqui então. Considerando que eu tinha o HC preventivo da prática jurídica, eu pensei, vamos colocar aqui 8 meses. Eu quero tentar fechar os principais pontos de um edital em 8 meses. De que edital? Naquele momento eu já sabia que tu queria ser defensor público. Não, mas eu estava estudando para carreiras jurídicas e quando eu olhava para o edital da defensoria eu pensava assim, cara, não tem nada que eu não goste aqui dentro. Todas as matérias eu gosto de estudar. E eu odiava estudar coisas, por exemplo, de direito financeiro, direito econômico, que eram pontos que caíam em outras provas para magistratura, para área federal eu sequer fazia provas. Porque eu não gostava das disciplinas previdenciário ou trabalhista, nunca estudei isso. Então eu delimitei pelos pontos de afetividade da mesma forma que foi na saída lá da escola, que eu olhei e dizia, meu amigo, eu não tenho condições de fazer nada que envolve química, biologia, matemática. Eu gosto de ler, eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, então eu vou para uma área que eu tenho mais afinidade. Pô, vou fazer direito, eu já tinha o meu pai em casa e tal. Da mesma forma que eu fiz isso para escolher o direito, eu também fiz isso para escolher uma área dentro do direito. Queria carreira jurídica e quando eu olhava os programas dos editais, eu dizia, pô, mas esse aqui da defensoria não tem nada que eu não goste de estudar. Então eu vou montar o meu calendário com base nisso aqui e se outras provas abrirem ou outros concursos abrirem com um prazo razoável, o que eu faço? Eu insiro aquelas disciplinas secundárias desses concursos no meu calendário e vou fazendo desse jeito. Mas para isso tu tinha 2 turnos. Tinha 2 turnos. E nesse momento estava estudando ainda no LFG? A aula de manhã e eu estudava de tarde uma matéria sempre aí, outra mudança diferente da aula de manhã. Tá. Né? Eu joguei aí esses 8 meses que era mais ou menos o tempo que o curso do LFG ia demorar. Vamos supor, fevereiro a novembro,
sei lá, março ou novembro. E aí eu pensei, bom, vou tentar colocar esse calendário em 8 meses aqui para ver o que Mas não acontece. organizou em cima das aulas do LFG? Não. Então, Organizei de acordo com os pontos. Ok, não necessariamente coincidiu, então, licitações com... Não. Então, possivelmente, com o professor deu licitações, tu já tinha estudado. Isso. Exato. Que foi mais agradável ainda. Exato, exatamente. E aí eu comecei a inserir os pontos no calendário e eu vi que... Comecei a inserir de forma confortável, né? Tá. Não, aqui, ó, competência, processo penal. Aqui, vou levar não sei quantos dias. Pô, quando eu vi, terminou o calendário, cara. Aí tu precisava 5 anos. Exato. Aí tu se deu conta que tinha que fazer a faculdade de novo, só que bem feito. Exato. E aí eu disse, não, vou ter que enxugar isso aqui, vou ter que dar o gás para estudar um ponto gigantesco. Naquele momento tu já tinha Em 2 entendido dias. a necessidade do raio-x? Ou ainda não? Ali eu entendi. Ali tu começou a abrir questões de prova para ver o Exato. que realmente caía. E sabe o que eu fazia também, Davi? Eu olhava o sumário dos livros de questões. Eles são gratuitos nos sites. Se você olhar um sumário de livro de questões, pega esses livros aí, 5.000 questões comentadas. Se tu olhar o sumário, tu vai ver o seguinte: crimes contra a ordem econômica, tem 1 folha. Crimes contra a administração pública, 30. Qual é o ponto mais importante, parceiro? Que tem que estudar mais. Tem 30 folhas, cara. Então, ali eu conseguia perceber aos poucos como que eu tinha que montar esse calendário. Beleza, ajustou o calendário, vamos tocar para frente agora, porque eu quero explorar a tua carreira também. E chegamos na FESDEP. Sim. Eu termino o LFG e aí eu decido, quer saber, agora eu já aprendi a estudar. Tá. Eu vou usar o que eu tenho no LFG e vou estudar para a primeira fase, até eu começar a passar nas primeiras fases. Eu chego na FESDEP para fazer a segunda fase da defensoria. Então, a primeira não fizeste? Não. Na FESDEP eu chego na preparação para a segunda fase, que aí compreendia peças e prova escrita, né? Então, e aí foi ali que nós nos conhecemos, na preparação para a segunda fase. Na preparação de peça, inclusive. Exatamente. E Davi, eu digo sempre assim que a minha preparação para a primeira fase, ela passa primeiro por esse momento de compreender a organização, depois de perceber que essa organização ela tem que ser um pouco maleável, não muito, mas um pouco maleável. Por exemplo, algumas coisas são imprevisíveis, né? A pessoa tem uma situação familiar, tem uma doença, ela vai ter que fazer ajustes no calendário, mas esse calendário ele não se modula ao bel prazer, né? Então, ele é um compromisso. Mas ele é um compromisso tão satisfatório, Davi, sabe por quê? Porque eu percebi assim, cara, para matar esse ponto do dia, eu tenho que estudar bastante. Eu tenho que ter muito esforço concentrado. E eu terminava aquele ponto. No segundo dia, mais um difícil. Terminava. No terceiro dia, mais um. Terminava. No quarto, mais um. Terminava. Imagina o que isso significa em termos de comprometimento lá no 100º dia. No 100º dia, cara, tu já não tá estudando só pelo 100º dia. Tu tá estudando pelo 100º e para não perder os 99 anteriores. Porque quer saber... Eu já tô pagando um preço muito alto, cara, pra esse negócio. E eu não vou deixar escapar agora. Eu não vou diminuir ritmo agora. Eu não vou diminuir seriedade agora. Eu não vou fazer um feriadão prolongado de carnaval agora. Eu vou estudar pra esse negócio, porque eu já tô estudando há 99 dias anteriores com toda a dedicação. E se eu parar agora, eu boto tudo a perder, né? Porque pra começar é difícil, mas pra recomeçar é mais difícil ainda. Muitos que eu vi pararem de estudar não voltaram. E muitos estavam perto daquele patamar que eu precisei chegar para passar. E os caras desistiram pertinho e pararam. E depois que tu para, velho, é difícil retomar. Então eu vi isso assim e eu pensei, eu não tenho condições de parar, eu não posso parar. Eu não sou um cara dotado de inteligência superior que pode simplesmente tirar um tempo sabático para não sei o quê. Como é que tu te saísse na primeira fase? Muito bem. Eu fiquei já em segundo lugar. Tá. E por que eu fiz isso? Porque eu entendi como provas de primeira fase deveriam ser vistas. Elas eram um desafio pontual repetido por 100 vezes. Eu não olhava a prova de primeira fase como um todo unitário. E isso... viabilizou com que eu respondesse uma questão, passasse para a próxima, e se essa próxima eu não sabia, eu tinha tranquilidade para pular para a seguinte. Porque eu não olhava e, meu Deus, olha aqui, já tem uma que eu não sei.
tudo vai desandar. Não, cara. São 100 pequenas provas ali dentro. Eu vou ver quantas eu consigo acertar. Como que eu fiz isso? Adotando um método em que eu estudava de acordo com o meu calendário e no final dos dias eu fazia um número de questões objetivas que me mostrassem como estava o meu desempenho naqueles pontos que eu já tinha estudado. É o método que nós chamamos depois de escalada aqui na Operação Delta, né? Exatamente. Retomada, para não esquecer, para sedimentar, e sempre levando naquele trem os novos vagões. Exato, porque esse método ele só tem pontos positivos, tá? Falta dedo na mão para explicar tanto ponto, porque assim, ó, quando você faz questões com regularidade, você relê assuntos que normalmente caem, e o que normalmente cai é o que normalmente vai continuar caindo. Você relembra somente aquilo que é importante. Então, se lá no manual tem a teoria da rebimboca da parafuseta, meu amigo, as questões vão dizer se aquela teoria é importante ou não, para você saber agora. E se as questões cobram o artigo 10 por 10 mil vezes, não é a teoria do não sei o que você vai ter que lembrar, é o artigo 10. Entendeu? Então, elas mostram o que você tem que lembrar de cada um dos pontos. Elas mostram que o teu estudo do passado foi feito num material ok, porque se o teu material é ruim, você não consegue responder as questões. E elas indicam, elas advertem quando é o momento de revisar o material. O teu material ainda era do tempo do escrito ou já foi digitado? Digitado. Já foi digitado. Em alguns momentos eu imprimi ele para facilitar a leitura, mas ele sempre estava atualizado no computador. Por quê? Isso eu digo para as pessoas ainda hoje. Meu amigo, professor, faço o caderno digital ou o caderno manual? E eu digo, você grava mais no manual, né? Sim, gravo mais no manual. Em contrapartida, demora mais para fazer o manual? Sim, demora mais para fazer o manual. Tá, beleza. Entendi. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. Agora minha pergunta definitiva é, o que aconteceu com o caderno de direito penal das pessoas que tinham ele manual depois do pacote anticrime? Ou ficou cheio de flecha e risco e não sei o que, ou o cara teve que refazer. No caderno digital, não. Eu deleto, eu insiro coisas, eu acrescento, eu coloco uma decisão nova, eu copio e colo alguma coisa do dizer o direito, vai para dentro do meu caderno. E ele está contigo e ele em tá qualquer ali. lugar do mundo, a qualquer hora. Isso. E eu leio o livro do Davi André, tem uma informação importante, essa aqui é importante, não tem no meu material, eu coloco só ela. Eu olho o sumário do livro do Renato Brasileiro, tem um ponto aqui que eu nunca li sobre esse assunto, entendi, beleza, Em 5 linhas eu resumi o ponto no meu caderno. E assim eu vou formando um super manual feito para mim. Certo. Para aquilo que interessa para o meu concurso, para a minha preparação. Passamos a primeira fase, chegamos lá na segunda fase. Isso. Eu até já estava desconfiado. Por que tu tinhas ido para fazer FESDEP depois de ter feito a Júris e LFG para uma primeira fase? Que me parece que seria uma perda. Aliás, não era perder tempo. Era deletar várias coisas que tu já sabias. Isso, exato. Porque existe um momento, e é tão difícil as pessoas entenderem que momento é esse, e cada um tem que saber por si, que tem que parar de assistir aula. Assistir aula é perder tempo, é se enganar. Isso. É ficar numa coisinha de conforto, saber até o time da piada do professor, dizer, nossa, como eu sei tudo. Só sabe aquilo, não sabe mais nada além daquilo. Exato. Né? Então, pelo que eu entendi, fizeste corretamente. Foi para a Júris lá. Certamente as informações que não foram, talvez, entregues da forma que tu precisavas, mas elas também agregaram. Sim. Porque hoje eu já não suporto mais essa ideia aqueles posts, né? Nosso curso aprovou 90%, 100%. Rapaz, isso aí chega a ser uma covardia. Nem existe porque mais, o que acontece, as pessoas vêm de uma formação lá do professor da graduação, lá do professor primário, de uma pessoa em casa que disse alguma coisa. A galera puxa a aprovação de vários lugares. Então vem vindo, né? Aí o sujeito fez a preparação ali para ensinar o cara a se vestir para prova oral. Certo? E aí diz, não, eu aprovei 90%. Não, peraí, cara. E aí chegaste lá na FESDEP já com a primeira fase resolvida. Resolvida. E bem resolvida, porque já estava em segundo lugar ali. Sim, com um baita susto, porque no Diário Oficial não saiu meu nome. Os caras cortaram.
Os 6 primeiros colocados cortaram do Diário Oficial. Eu me apavorei. Até hoje o pessoal, os amigos, o Ricardo Faio, o Rafael, Maganin, fazem piada comigo que eu não devia ter aprovado no concurso porque o meu nome não estava no Diário Oficial. Pô, não tá no Diário Oficial? Não tá, né? Aí, tá louco, enlouqueci, não dormi. Não dormi uma noite. Mandei e-mail pra comissão do concurso, aí retificaram no outro dia. Barbaridade. Não, tiraram os 6 primeiros e aí no site da prova saiu certo e no Diário Oficial errado. Sim, o único lugar que importa saiu errado. Aí retificaram no outro dia, aí eu, beleza. Agora a primeira e a segunda fase deu quanto tempo? Quando saiu o teu nome na aprovação da primeira fase, até fazer a segunda fase, deu quanto tempo? Olha, eu acho que foram pelo menos uns 4 meses. 4 meses. Resposta monossilábica. Daria tempo de se preparar para a segunda fase em 4 meses? Não. A segunda fase o estudo continua igual, Davi. O treino muda. Essa é uma outra dualidade que é importante as pessoas saberem. Por que eu digo para as pessoas fazerem questões? E eu tenho um grande amigo que, inclusive, ele ficou em primeiro no concurso, que é o Zé Roberto, e ele tem um método de estudo e ele entende que questões não são importantes. Eu discordo dele nesse ponto. Tá tudo certo, a gente conversa e dá risada sobre isso. Mas eu acho que o estudo é uma coisa e o treino é outra. O treino para a primeira fase são questões objetivas. Passou para a segunda fase, vai continuar fazendo questões objetivas? Óbvio que não. Mudou, agora vai fazer outro tipo de questões. Vai soltar a mão para escrever, vai ler inteiro teor de voto para entender qual é o português utilizado no meio jurídico mais formal. Depende do julgador. Depende do julgador, mas aí dá para escolher uns bons. E aí muda o treino. Vai aprender a fazer peça, ou vai aprender a fazer sentença, ou vai... Aprendeste a fazer peça como? Em manualzinho? Aula. Em aula? Tá. Pergunto. Eu tinha agora que tu conheces as peças de vida real, as peças de vida real aprovam na segunda fase de concurso? Não, elas não passariam na segunda fase. Não passariam? Não. São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. E é importante a gente dizer isso porque às vezes a pessoa ela trabalha já com um determinado assunto e ela acha que está tudo bem, né? Que ela, não, eu domino a formatação da peça. A peça para concurso, principalmente na parte da formatação e da organização, ela tem uma pontuação relevante, né? Então, por exemplo, no caso da defensoria, uma peça de defesa criminal, meu amigo, separar bem questões preliminares, questões de mérito, questões de dosimetria da pena, formatar bem essa peça já faz com que o examinador olhe a tua peça e diga, opa, esse cara aqui está no jogo. Ele não fez uma confusão. Um tijolão. Um tijolão. Então, é uma preparação e uma execução bem mais pragmática, amarrando pontos, alegando o que for possível. Essa segunda fase cursiva da defensoria é de todas as disciplinas? Não, ela reduz algumas. Algumas disciplinas secundárias para fins de concurso saem. Então, o sujeito vai responder questões de algumas disciplinas e fazer peças... É o quê? Civil, processo civil, penal, processo penal? Não, amplia. Tem administrativo, tem direitos humanos, tem consumidor, tem... Não, ele dá uma ampliada. Certo. Tira lá, tributário, por exemplo. Só processo civil e processo penal? As peças, sim. Certo. Isso. E foi uma peça de cada? Sim. O que foi a tua peça de processo civil? Desculpa, crime memoriais, processo civil, agravo de instrumento. No crime memoriais, crime contra o patrimônio, acho que foi um roubo, um furto, assim, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Tá, mas então era tranquilo, era um crime tranquilo? Cara, é o mais amplo. Tá cheio de tese e prescrição pra cá Teve cálculo de prescrição? No Teve. Inclusive, eu aleguei prescrição projetada na minha. Porque eu pensei, quer saber? Se tiver no gabarito, os caras vão me dar o ponto. Se não tiver, pelo menos perder ponto, eu não vou. Mas teve prescrição que é retroativa, tu lembra o que era? Eu não me lembro exatamente. Tá. E aí, além da prescrição normal, tu ainda indicaste a projetada? Foi uma coisa assim. Tá. Faz tempo, mas eu lembro que tinha uma situação de prescrição que eu pensei assim, cara, quer saber? Eu vou alegar, porque eu vou dizer aqui que a pena vai ficar no mínimo legal e por via de consequência vai estar... Bom, venceu essa fase, acabou o concurso em que posição ali? Na segunda fase eu caí para quinto, eu acho. Beleza.
E Tá aí na dentro do prova jogo oral, ainda. na Aí prova foi pra oral eu oral. recupero. E aí, como é que foi a preparação para oral? A preparação para oral também, muda o treino, o estudo continua. E aí reduzem as disciplinas, ficam 6 disciplinas, né? As 6 principais de um concurso jurídico, né? Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Sensacional. Eu vou para a prova oral. Sorteio em cima da mesa do examinador. Se não me falha a memória, no nosso caso foi assim, na porta. Certo. Abria um Mas envelope na com hora. todos os pontos. Na hora, tá. Na hora, não tem, tipo... 24 horas antes. Alguns concursos Tá que bem. fazem isso. Não, na Defensoria aqui do Rio Grande do Sul foi, no meu concurso foi assim. E tem aquela, aqui na Defensoria do Rio Grande do Sul, tem aquela coisa de média 6 e nenhuma abaixo de 5. Isso, ela tinha uma exigência mínima, então o sujeito não adiantava nada tirar 10 em constitucional E e zerar a outra. 4 em... ele caía fora igual, né? Muita gente caiu fora só no administrativo, né? No administrativo, 1/3 do nosso concurso caiu fora. Numa disciplina. Tá, mas agora, que tu, aliás, é professor de direito administrativo, a prova foi fora da curva, o que aconteceu lá? O examinador tinha um perfil matemático Certo. e alguns candidatos primeiro não entenderam, depois eu acho que se indispuseram com esse perfil, no sentido de já ir com temor, porque aí, por exemplo, a galera lá da letra A e B coloca, meu Deus, o cara de administrativo tá enlouquecido, perguntando como se fosse uma calculadora. E aí o pessoal da letra C, D, que vai nos outros dias, né, já vem desesperado para a prova do cara. Tem como evitar esses infames desses grupos? Tem como evitar, mas tem que ter sabedoria também. Porque é difícil, né? Entre estar no grupo e não estar no grupo, tu preferes o quê? No da prova oral eu preferi estar, nos das outras eu preferi não estar. Porque nas outras ainda tem uma discussão muito ampla, principalmente para a primeira e segunda fase, o número de candidatos está maior, não tem aquela pessoalidade ainda entre os colegas, né? E aí é um falando algum assunto jurídico, o outro puxando um problema da banca, o outro reclamando da vida, e o sujeito está ali perdendo tempo lendo tudo aquilo, né? Então vira um muro das lamentações que não dá, né? Aí tem que dar uma freada. Já nos grupos para a prova oral a coisa dá uma afinada, assim, pelo menos no meu caso eu percebi isso, assim, a coisa dá uma afinada, todo mundo se concentra na parte mais jurídica, mas no dia das provas isso aconteceu, assim, o pessoal começou a comentar, pô, o examinador administrativo está jogando pesado, o examinador de processo penal me auxiliou numa resposta no sentido de, tipo, tem certeza? E a respeito de tal ponto? E aí eu consegui, puxar e voltar, né? Então, tem essa troca. E no caso do examinador administrativo era o seguinte, as pessoas sorteavam um determinado ponto, ele fazia perguntas daquele determinado ponto de forma matemática e como se fossem uma lista. Eu lembro que o ponto que eu sorteei foi administração pública. E ele fez uma pergunta, eu dei uma resposta e no final da minha resposta eu tentei enriquecer a resposta e ele olhou para cima e disse obrigado, inclusive já respondeu a próxima e passou. E ali eu vi que o que ele estava querendo era uma troca AB, vai, certo. sabe? Matar pontos... Ele tinha uma meia dúzia de perguntinhas feitas com as respostas desesperadas. Isso. E se encaixou no gabarito dele, deu, não se encaixou, Esse era o perfil dele. bola fora. E ele tinha uma outra coisa, uma outra característica. Ele não aceitava enrolação. Então, por exemplo, assim, se o sujeito começava a ir para as margens do tema, ele dizia, não, tudo bem, já entendi que você conhece o ponto de forma abrangente, mas eu queria saber qual é a cor do microfone. É preto, pronto. E aí o sujeito que não sabe que é preto começa. Não, é que o microfone tem isso, ele tem uma espuma aqui na ponta. Cara, não é isso que eu quero saber. E aí, se o candidato não respondia, ele ficava, mas qual que é? Tá, não, ótimo, tá, mas qual que é? E, pô, isso do ponto de vista psicológico te derruba, né? É. Porque o examinador sabe que o candidato não tá conseguindo responder e que tá tentando Claro. agradar, tá tentando coletar pontos Ou ver se entrega alguma coisa que possa se salvar. para passar para a próxima. Claro. Passa para a próxima. Porque às vezes o cara pergunta, qual é a cor do microfone? Ah, porque o microfone é bonito, não sei o que, tá, beleza. Qual é a cor da caneca? Isso. Entendeu? Foi não, adiante. esse cara não. Ele ficava, não. Mas e aí, não respondeu ainda.
Ou seja, binário. E aí o que acontecia? Se o sujeito ficava derrapando na primeira ou na segunda Não ia pra pergunta, segunda. ele olhava e dizia, eu tenho 15 ainda, cara, o teu tempo tá acabando, vamos lá, qual é a cor do microfone? Isso é prova tipo mata-mata. Acertou Exato. a primeira, vai pra segunda. Não acertou a primeira, não passa pra Difícil, segunda. né? Então, e eu percebi que o perfil dele era assim, nem que erre, velho, vamos lá, responde, porque daí nós vamos passar pra próxima. Claro. Se não responder, eu não passo pra próxima. Tanto que comigo aconteceu, ele perguntou, e sei lá, nós tava lá na exceção da exceção, porque eu tirei 10 nessa disciplina de Direito Administrativo na prova oral. Eu fui muito bem, eu conhecia o ponto e as perguntas que ele sabia, eu tive a felicidade de ter estudado. E aí teve uma situação que ele me perguntou e eu disse, eu não recordo com certeza, mas eu responderia assim. E ele disse, responderia certo. Mas já que tu disse responderia, não vou te dar essa nota. E ele me deu. Mas te deu. Tá bem. Me deu. Bueno, venceu ali, se foi pra tribuna. Isso, a prova de tribuna ela tem uma característica regional, porque ela acho que só existe no Rio Grande do Sul, né? Em que os pontos de direito penal e processo penal são destacados de todos os demais e a gente estuda somente aqueles pontos, formatando uma aula de aproximadamente 15 minutos sobre cada um dos pontos. Eu me lembro de forma bem tranquila que nós tínhamos lá naquela nossa prova em torno de 41 pontos, ou seja, 41 aulas de 15 minutos, todas elas decoradas e sabidas do início ao fim, né? Como se fosse Com 4 partes. Exato, como se fosse um discurso, uma saudação, uma introdução, o núcleo, que é o mérito, o desenvolvimento do tema em si, e uma conclusão que podia ser mais abrangente. Então, eu tinha já esse discurso formatado, chega lá na hora da prova, um negócio de vidro lá que tu bota a mão e sorteia o ponto, e vamos lá, começa a dar aula sobre esse ponto aí para a banca. Na tua teve pontos de penal e processo penal? Teve. Né? Porque teve bancas que daí foi só a penal, né? Não, teve sim, eu acho que... Não, eu acho que teve sim. Talvez não teve processo penal, Davi. Eu acho que foi penal e leis penais especiais. Na do Mário que teve penal e processo penal. Pode ser, Na do Mário. pode ser. É Na porque eu tô tentando lembrar de algum ponto de processo penal e eu acho que não tinha. Na tua já deixaram só penal. E leis penais especiais que, óbvio, e na última também. Eu me confundi porque quando nós estudávamos leis penais especiais, eu lembro que nós dizíamos na explicação aspectos processuais, né? Para mostrar conhecimento para a banca. Isso. E nessa fase, peraí, tu chegou lá na FESDEP na segunda fase, tá? Então nós te preparamos lá para a segunda fase, prova discursiva, depois para a prova oral, teve treinamento lá, certo? Treinamento da prova oral e depois para a tribuna, né? Também. Que daí eu acho que a aula inaugural foi comigo, não foi? Foi. E te botei numa fria, se não tem enganado. Fui eu o primeiro. O primeiro a tentar falar. Porque acontece, tem uma aula inaugural de... É tipo podcast inaugural. De tribuna. O que o Davi faz? Ele chama assim, vamos chamar esse cara aqui, porque pior do que aqui não vai ser. Isso, claro, dali pra frente tô sempre só melhorar. Sempre melhor, Davi. Não tem... Aí o que acontece? Assista ao segundo episódio. Só para o pessoal poder entender mais ou menos. Explicação de o que é uma prova de tribuna, que tem que montar 4 pedacinhos, tem primeiro uma saudação nominal, decorada de todos os membros da banca, que já começa um problema, né? Sim. Já começa um problema. E às vezes o problema Os caras têm nome composto. Claro, e não... Sobrenome difícil. E como é que pronuncia determinados nomes, né? O cara tem um nome alemão com 23 letras, sendo que são 22 consoantes e uma vogal no meio. Isso, com aqueles 2 pontos em cima ainda. Isso. Como é que eu pronuncia isso? Beleza, então já era um problema. Negócio meio saudação. Depois, saudação levava o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí depois introduçãozinha, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos e meio. Sobre direito penal. Isso. Não necessariamente sobre o ponto. Depois o ponto em um núcleo duro, 8 ou 9 minutos. Isso. E depois uma conclusãozinha de 3 minutos. Beleza, aí o que acontece? Aí eu explico isso pra turma dele. Olha, pessoal, vai ser assim, vai ser assado, coisa e tal. Vocês vão ter que fazer isso, não sei o que mais, coisa e tal. Entenderam? Entendemos. Então tá, Lucas, vem. Vem fazer o quê? Ali, ó, ali tem uma tribuna. Vai ali pra trás e fala agora o tempo que tu conseguir sobre, sei lá concurso de pessoas. Culpabilidade. Vai. Não esqueço. A culpabilidade? Vai. Aí, vai pra lá. Culpabilidade terceiro começa com C. É uma letra. E era isso. Aí chega a conclusão.
que daqueles 15 minutos consegue falar mais ou menos os 42 segundos. Isso. Aí chega a conclusão, Com pausas. rapaz, o negócio vai ser complexo. Sem nada. Vai ser complexo. É. Porque cada fase tem uma forma de treinar, né? Isso. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisinha. E o conhecimento para isso veio da onde? Veio lá de trás, da prova objetiva. Veio lá de trás. Porque assim como todas as outras fases, o estudo é o mesmo. O treino é diferente. É, o mesmo. No dia no momento em que eu passei para a tribuna, eu parei de fazer questões objetivas, parei de fazer questões Porque discursivas, não é um imbecil completo, né? parei de responder prova oral em simulado e o que eu fiz? Eu ficava discursando e dando aula sobre os pontos. O treino Naquela época nós, eu acho que não estávamos fazendo ainda de gravar, né? Eu não sugeria que vocês fizessem a galeria de áudios, né? Ainda não. Porque essa galeria de áudio é simplesmente sensacional. Sim. O cara gravar. Eu me lembro que para promotor, o Gabriel Capellani, o Gabriel simplesmente gravou todos os pontos. Nossa. Ou seja, ele ficou com uma testemunha contra ele. Uhum. Uma testemunha contra ele. Tipo assim, um dia você já falou sobre esse ponto. Se agora você sorteia isso aqui lá e não consegue falar, a responsabilidade é só tua. Então, ele gerou uma pressão para ele mesmo, porque, poxa, se eu já gravei, já consegui, já montei o ponto da forma que eu achei que fosse melhor possível, então eu tenho que só replicar isso no momento da prova. Sim. Né? Bom, vamos superar essa fase. Tu pegou que ponto, aliás, lá? Crimes praticados por particulares contra a administração pública. Ah, beleza, gostosinho. Passeio. Foi legal. E eu não dei muita sorte, porque o cara antes de mim, ele tirou o mesmo ponto. A banca tava meio, de novo esse negócio, sabe? Parece que tu tava falando mais do mesmo. Exatamente. Aí, mas eu não vi a arguição dele, depois que eu fiquei sabendo. Mas aí, vai lá, tudo bem. No teu caso, tu deste o azar de pegar alguém. E olha, não é nem o caso do outro antes de ti ter ido melhor ou pior. Sim. Só o fato de repetir o tópico Exato. já é um saco pro examinador. Não, nada a ver com melhor ou pior. É a repetição do ponto e do assunto, já porque os caras estão ali pra ouvir novidade, ouvir alguma coisa interessante. Aí tu concluíste essa fase como é que tu ficou nessa fase? Segundo. E segundo, Isso, aí... específico na tribuna. Teve algumas notas iguais, então não vou saber dizer. E no concurso geral depois? Segundo, aí sim. Segundo, sim. Beleza. E aí, tu matou o primeiro. Isso. O que aconteceu com o primeiro? Que é o Zé Roberto, um amigo nosso que hoje é defensor no Rio de Janeiro. Ele passou e o Rio de Janeiro chamou antes. Certo. Aí que eu tomei posse em primeiro. Só por causa disso. Né? Quando a pessoa tem sorte, Não, a sorte ajuda os que se esforçam. Exatamente. Né? Aí, tu acabou o concurso em primeiro. Exato. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Lucas. Porque até onde eu sei, tu fosse primeiro lugar também na faculdade, né? Foi da turma, né? A melhor nota da turma. Melhor nota da turma. Tá. Faz alguma diferença ser o primeiro, o segundo, o quarto, o oitavo ou o 10º? Não, e inclusive não fez diferença para escolher a comarca, né? Porque eu fui para a comarca que o meu coração mandou, e não para a comarca que diziam que era melhor, que diziam que era a maior cidade. Eu fui para a comarca da família da minha esposa, né? E eu trabalho lá e eu vou ficar lá. Então... Vamos agora deixar um pouquinho para trás o concurso e vamos entrar na carreira. Uma primeira pergunta é, quando tu abriste o edital, tu leste lá porque sempre vem as atribuições do cargo. Tu é uma pessoa que lê bula, manual de instruções, ou não lê? Não. Não lê. Não. Mas para edital, tu leste todo o teu edital ou não? Li todo o edital. Tá, e aquelas atribuições eu marquei. Te agradavam? Sim. Tem uma pergunta que todo mundo, quando começa a pensar, olha, eu vou fazer para juiz, eu vou fazer para promotor, para delegado, para defensor. Quando chega no defensor, normalmente tem um passo atrás. Sim. A pergunta é, e tem algum momento que a razão entra em conflito com a emoção? Em que a emoção diz assim... A minha vontade de levantar e dar um soco na cara desse sujeito. Essa é a minha vontade. Eu, enquanto homem, gostaria de fazer isso. Falho que sou, gostaria. Mas eu vou entregar o meu melhor para esse sujeito. Eu vou te dar um exemplo, Davi. Trabalhar na defesa é lutar todos os dias, de forma repetida, muitas vezes, contra os nossos instintos mais primitivos. Principalmente com noções de vingança e de pré-julgamento imediato. Quando eu falo isso para as pessoas, elas dizem, é bonita frase, leu aonde? E eu não digo que eu não li em lugar nenhum, porque eu dou um exemplo. Num sábado de manhã, eu acordei
abri a rede social e na minha cidade teve uma notícia de uma senhora idosa que foi abordada por populares, nua, na rua, dizendo que tinha acabado de ser estuprada na casa dela. Situação terrível, uma cidade pequena, chama-se a polícia vai e coleta a narrativa dela, a narrativa faz sentido, ela estaria deitada na cama, acordando, um sujeito entra pela janela de um imóvel térreo, entra pela janela, projeta-se sobre ela, consuma o ato e sai do local. Ela dá uma descrição do que ela lembrava ser o sujeito, porque ela não olhou, ele disse para não olhar. Ela dá uma descrição física do que seria, dá um detalhe, inclusive, de uma tatuagem. A polícia encontra uma marca de chinelo na soleira da janela e todo o efetivo da polícia da cidade naquele dia saiu procurando. Todo leia-se 2. Não, muita gente. Lá tem muita gente. Tem. Onde que é? Santiago. Tá. O efetivo sai procurando. Brigada Militar, Polícia Civil. Dá para se dizer que o efetivo é completo para o esperado. Não há uma defasagem, como existe em outras cidades. Num determinado momento, cerca de meia hora, 45 minutos depois, encontra-se uma pessoa no trevo da cidade que fechava com as características. Foi realizado um procedimento de reconhecimento pessoal desse sujeito que foi completamente equivocado, o procedimento de reconhecimento dele. A vítima foi levada até o trevo da cidade. O sujeito pediram para ele amarrar meias no rosto para ela identificar ele sem que ele visse ela. Ela reconhece e ele é conduzido ao presídio. Tudo isso no sábado. Eu, no sábado de manhã, acordo, leio aquela notícia e penso: como é que esse cara me faz um absurdo desses? Como é que alguém entra numa casa que uma idosa está dormindo e estupra essa pessoa? Que absurdo. Ali todo o instinto natural vem. Todo o pré-julgamento vem. Na segunda-feira, não fui eu, foi o meu colega. Na segunda-feira, porque ele tem atribuição criminal, a minha atribuição é civil. Na segunda-feira, ele vai como defensor público para fazer aquilo que a Defensoria Pública faz, que é atender as pessoas sem olhar um critério de: esse tem cara de culpado, esse não tem, esse pode pagar, esse não pode, esse aqui eu tenho nojo, não vou atender. A gente atende todo mundo, velho. Ele vai e quando ele chega na penitenciária, os próprios agentes penitenciários dizem: pô, doutor, aquele cara do sábado, ele tá ali desesperado querendo falar com o senhor. E o colega atende ele, o sujeito diz: não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu disse: cara, a mulher te reconheceu, tu tem a tatuagem que ela disse que tinha antes na descrição. A história do chinelo, tu tava de chinelo. Não fui eu, pelo amor de Deus, não fui eu. Pedimos a realização do exame pericial, prova e contraprova negativo. O sujeito ficou pelo menos uns 2, 3 meses preso preventivamente até vir o resultado. E aí, A prova essa volto. foi exame de conjunção carnal? Exame DNA. Sim, mas foi feito conjunção carnal nela? Sim. Tá. E coleta de DNA nele? Exato. Zero compatibilidade. Prova contra prova. O processo é arquivado e hoje tramita ainda uma ação indenizatória contra o Estado em razão da situação que esse sujeito foi exposto. Ele não estava no local. Para piorar, a pessoa que efetivamente fez o fato não foi encontrada, porque se cegou naquilo ali. É o sujeito, é o cara, acabou a conversa. E aí eu volto para aquilo que antes era uma frase só bonita, né, Davi? E eu penso, pô, mas só um pouquinho. Então, realmente, trabalhar na defesa é todos os dias lutar por princípios de igualdade, de liberdade, de direito de defesa, contra os princípios contra os instintos mais básicos que a gente possa ter de reação imediata da situação. A defesa se encontra, na tua visão, em uma condição de inferioridade em relação à acusação? Num aspecto teórico não deveria, num aspecto prático isso acontece todos os dias. Além de chegar atrasada sempre, né? Sim. Né? Sempre Sim. chega depois.
tem um princípio de âncora, né? Um princípio de âncora de informações, ele é elementar, ele é conhecido da psicologia. Quem conta primeiro a história, o ouvinte acredita que aquela primeira é a verdadeira, né? Isso Tu desde que comprovado. assumiste, isso já faz quantos anos? 6. 6 anos. Sempre na civil? Sempre na civil. Não trabalhou na criminal? A minha atribuição é civil, fazenda pública, que envolve saúde, Tá. né, que é um ponto que eu tenho estudado muito, e também infância e juventude. Na infância e juventude fazendo os atos infracionais. E o que faz crime lá faz também... A colega faz crime e execução penal, exatamente. Exatamente. E eu faço quando substituo ela, né? E lá qual é o percentual de criminalidade? O que mais pesa lá? Não. É uma cidade que não tem um índice de criminalidade comparável ao que nós temos com Porto Alegre ou com região metropolitana, né? Mas percentualmente, Agora, que tipo de crime? Patrimonial? Não. O problema hoje do sistema como um todo é a questão das drogas, né? E eu, não só atuando lá, mas eu substituo em cidades menores. Então, eu substituo em cidades com 25 mil, 15 mil habitantes. É só isso. Droga? É só isso. Crime patrimonial, ele é em quantidade é bem menor do que... E violência doméstica, como é que tá? Muito. Por conta dos traços culturais do interior, até onde tu vês, violência doméstica se acentua? Em intensidade, sim. Quando ela existe, ela é muito grave. Em quantidade, talvez não, porque o interior ainda tem uma cultura muito mais vinculada com a religiosidade, com a família. Muito mais vinculada muito mais próxima com vínculos, por exemplo. Os vizinhos se conhecem. Está acontecendo alguma coisa errada. Aqui na capital, meu amigo, tu não sabe o nome do teu vizinho. Lá o vizinho tem a chave da minha casa, muitas vezes, né? Porque quando eu saio, qualquer coisa ele dá uma reparada. Então, por conta disso, tem mais controle. Por conta disso, existe um controle maior e em razão desses vínculos familiares e desses estreitamentos de laços... Mas isso não propicia que fique mais velado também, mais também escondido? É por isso que eu disse, quando acontece de forma muito intensa, né? E é por isso que a gente tem que reforçar sempre, assim, essa situação de que... Vocês têm quantos lá defensores agora lá? 2. Dá conta ou precisaria de mais? Precisaria de mais. Tá. Uma pergunta, se é que tu tens essa resposta. Por quê que vários defensores vão embora? Muito provavelmente... Porque eu vi na tua turma, por exemplo, eu vi pelo menos uns 5 na tua turma que foram embora. Sim. A minha rotina diária não permite muitas vezes que eu pare para pensar. A intensidade do trabalho na Defensoria Pública, pelo menos nas defensorias que eu conheço, é absurda. Eu trabalho todas as horas possíveis, até cansar, até esgotar. E isso faz com que muitos entrem na carreira e pensem, meu Deus, cara, se eu conseguir passar em algo que, ainda que seja em critério remuneratório semelhante, eu migro. Se o sujeito não tem vínculo afetivo com a instituição, ou mesmo tendo um vínculo afetivo, ele diz, muito legal, ótimo, mas, porra, o negócio é exaustivo, né? Leva o sujeito a pirar, porque acontece, né? E a gente tem um vínculo, eu digo sempre, Davi, assim, a defensoria, e falo isso pro pessoal do meu estágio, falo isso pros servidores, a defensoria é muitas vezes a última porta que o sujeito vai bater. E se essa porta estiver fechada, cara, aí o sujeito tá numa situação de subcidadania, ele não tem mais onde bater. Então a gente não pode deixar a porta fechada para as pessoas, a gente não pode vedar acesso, a gente não pode vedar informação. A gente tem que atender as pessoas de forma integral mesmo. E não é para ser discurso bonito. Cara, tu é pago para isso, velho. Faça o teu trabalho. Quantas vezes tu já perdeste? Essa semana?
como a gente tem essa questão humana muito próxima, a defensoria exige que a gente tenha uma empatia muito grande com as pessoas e em que fica muito difícil separar a derrota processual de uma derrota pessoal. Mais ganha ou mais perde? Mais ganha. Principalmente na minha atribuição civil, tá? Eu ainda tenho a felicidade de trabalhar com as questões, por exemplo, que envolvem direito ao acesso à saúde, em que o índice de vitória é bem elevado. E nessas perdas alguém já morreu? Já. Não por falta de atenção, por falta de ter feito o trabalho, mas muitas vezes por falta de acesso material. A gente teve situações em que pacientes hospitalares precisavam ser transferidos, a gente entra com ação, Falta de tempo, às vezes? Ganha liminar, e não dá tempo. A liminar não é cumprida, e a gente tenta conseguir orçamento para transferir para um particular, e quando consegue o dinheiro, o sujeito não aguentou. E como é que fica o coração nesse momento? É difícil, né? É muito difícil, porque a gente entra dentro da vida da família, né? Cara, assim, ó, a cidade pequena, as pessoas acabam tendo acesso, por exemplo, ao meu telefone particular, né? Elas me ligam. E toda vez que o telefone toca, assim, final de semana, de madrugada, às vezes o sujeito tá cansado, daí olha o número, assim, número desconhecido, né? E a minha esposa sempre fala a mesma coisa, ela diz assim, agradeça que a gente tá desse lado da ligação. E vai atender. Porque se a gente tivesse com a nossa filha precisando do atendimento e alguém não atendesse o telefone porque é tarde demais, agora eu já tô dormindo. Então, não tem como não atender, cara. Sabe, é cansativo, para aqueles que querem ser defensores públicos, assim, ó, cara, vocês vão entrar na carreira mais linda de todas. Mas ela vai exigir. Hoje de manhã eu estava no telefone falando de um processo de um home care para uma criança. No dia 25 eu estava no telefone falando desse mesmo processo, no dia 25 de dezembro, no Natal. Porque, cara, quer saber? Tô desse lado da ligação. Tem como apontar hoje qual foi a tua maior vitória lá? Aquela que te deu muita satisfação, alegria, que... A defensoria é uma montanha russa, tá, Davi? Eu vou do pico ao vale. Porque são tantos processos e são processos tão intensos que às vezes as pessoas vão na defensoria, não acontece com muita frequência, e a gente entende isso, porque as pessoas chegam lá com um problema, e se esse problema está resolvido, elas nem querem voltar mais lá, né? Tipo, aquele ambiente de fórum, de defensoria, tipo, beleza, acabou, problema resolvido. Às vezes elas voltam para agradecer, e a atividade é tão intensa que a gente não consegue sentar e ouvir, assim, então, não, que bom que deu certo, é o nosso trabalho, vamos para a próxima. Então isso cansa. Mas eu tenho uma situação que eu lembro sempre, assim, eu conto essa história todas as vezes, porque, cara, para mim é uma história muito boa. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu tinha uma colega que era uma nerd completa. Ela adorava matemática, química, física, ela adorava aquele negócio. Uma vez eu estava fazendo uma prova de química, aquele negócio de pilhas, sabe? Quantas vezes tu usou pilhas nessa semana? Que pilhas? Que de química? Tá, beleza. E eu estava fazendo uma prova sobre pilhas, em que eu não sabia nada daquele negócio. E eu olhei para ela e ela estava sorrindo fazendo a prova. Sabe aquele faceira, tranquila. Eu olhei, ela não tinha colocado o nome na prova dela. E eu cometi o ato a não cometer, né? Enquanto a professora virou de costas lá para pegar alguma coisa na bolsa, aí eu peguei a prova dela, larguei a minha em branco na mesa dela, troquei o nome e entreguei a prova, né? Já que tu gosta de fazer prova, faz duas, né? Faz a minha e faz a tua. Ela respondeu a prova pela 2ª vez, não falou nada para a professora, e eu entreguei a prova, passei de ano. Mas aí quando eu saí dali, eu pensei, cara, isso aqui não pode mais acontecer na minha vida, né? Eu vou ter que escolher alguma coisa para fazer que seja gratificante, além do aspecto financeiro, que seja algo que eu goste efetivamente de fazer e que eu me sinta realizado. E
E na minha segunda semana de defensoria pública, eu estudei depois, fiz o concurso, na minha segunda semana de defensoria, eu consegui finalizar um processo de adoção que a colega já tinha iniciado, a colega que me antecedeu na comarca já tinha iniciado, eu consegui finalizar aquele processo de adoção. E quando eu fui entregar a certidão de nascimento da criança adotada para os pais, eles me levaram uma foto da família. Uma menininha negra, um pai alemão bem grande e a mãe uma baixinha ruiva. Uma família brasileira perfeita. E eu cheguei em casa com aquela foto, com os olhos assim, cara, brilhando. Olha, eu não tô falando pra ficar bonito no teu podcast aí, eu tô falando que é verdade. Eu cheguei em casa com os olhos brilhando, assim, de ver que eu tinha encontrado um lugar que eu não via as horas passar, sabe? Pra trabalhar. E que por mais difícil que fosse, e olha, é difícil, tem dias que são muito complicados, outros são muito recompensadores. E aquela colega da prova de química, que hoje é minha esposa, viu que eu tinha achado o meu lugar, né? E ela disse, agora, que bom, sabe? Agora tu tem um lugar que tu vai conseguir entregar todo o teu esforço e tudo que tu tem de talento e seja lá o que for. Hoje és tu que toma as provas em branco e coloca o teu nome lá. Exatamente, sabe? Tu acha o teu lugar, assim, e essa recompensa que o trabalho da defensoria me traz, assim, ele realmente, assim, ele faz toda a diferença nessa questão de excesso de trabalho, de muitas vezes nós compararmos tamanho de equipe com o MP, com o judiciário. Teve uma vez que tu mandaste no nosso grupo, com o William e com o Rodrigo, um áudio extremamente emocionado. Alguma coisa de uma audiência, um júri, alguma coisa. O que foi aquilo? Não me lembro, mas teve um áudio que mandou, disse, gurizada, isso aqui vale a pena, eu me achei, esse é o meu lugar. Isso faz uns anos. Foi. O que foi aquilo? Pode ter sido outro, mas teve uma situação de júri que me marcou muito, porque eu fiz um tribunal do júri em que o sujeito ele ficou desaparecido por muito tempo no processo, não desaparecido do local, mas ele tinha uma procuradora particular que quando chegou no plenário ela não quis fazer o plenário e o processo veio para a defensoria. Eu peguei aquele processo, tentava encontrar o contato dele, em todos os lugares eu não conseguia falar com ele, era um réu solto. E um dia antes do plenário, de manhã, ele foi na defensoria e ele disse, olha, doutor Lucas, a minha vida hoje é assim, eu estou empregado em Santa Catarina, eu trouxe aqui a minha esposa, eu trouxe aqui as minhas 2 filhas para o senhor conhecer, que eu sou uma pessoa séria e boa, e eu quero lhe explicar o que aconteceu nesse dia, porque, embora o processo já lhe diga algumas coisas, eu quero lhe contar o que efetivamente aconteceu. Esse sujeito, ele estava num determinado local lá na nossa cidade e houve uma briga que se iniciou ao lado do local em que ele estava. Quando ele viu, ele entrou, o bolo de briga veio para o lado dele, ele começou a ser agredido, sai do local, e as pessoas vêm até onde ele estava e continuam batendo nele. Havia, assim, uma série de testemunhas no processo que diziam que sequer conheciam aquele sujeito ali. Era uma loucura. E, cara, pronunciado, vai pra júri, sabe? E aí, quando ele foi lá naquele dia de manhã, eu disse, cara do céu, que loucura essa tua história. Vamos ler. E eu começava a confrontar algumas informações. Tá, mas isso aqui... Tal. Eu lembro que eu fiz um júri completamente atípico, porque ele foi interrogado e no final das minhas perguntas eu perguntei para ele se ele se importava de eu abrir novamente para as perguntas da acusação. Porque se ele queria esclarecer, então nós ia esclarecer, nem que o procedimento fosse quebrado. E aí ele me disse, não me importo. E aí a acusação não quis mais fazer perguntas, mas mesmo assim foi pela condenação e depois na hora da sustentação a gente conseguiu a absolvição. Eu saí completamente emocionado porque esse júri foi feito numa quinta-feira santa e ele me convidou para passar a Páscoa com as filhas dele. Na época tu não tinha filha ainda?
Não. E depois eu fui, né? No domingo. Eu fui na casa dele. E aí eu levei minha esposa lá pra ela conhecer eles. E tava toda a família. E eu cheguei lá e eu também vi uma outra coisa, assim. As pessoas conversando na casa sobre o júri. Dizendo que aquilo que tinha acontecido parecia filme. Que aquele procedimento, aquele cenário do júri, com um familiar deles ali no banco dos réus, eles não acreditavam que aquilo estava acontecendo. E ele veio me dizer assim, o senhor sabe que quando a promotora falava, eu dizia, mas essa não é a história que eu vivi. Claro, ela tinha feito a leitura do processo dela com as testemunhas que, no caso, faziam parte do grupo de uma das vítimas, que coincidentemente faziam parte do mesmo grupo. Eram 4 amigos, colegas de trabalho. Os 4 eram funcionários públicos que sofreriam punição disciplinar se a história toda viesse à tona. Então, havia ali 4 pessoas contando a mesma história, né? E um contando uma história completamente diferente. E ele dizia, eu ouvia ela contando a história do que tinha acontecido e eu pensava, meu Deus, mas esse cara que fez isso tem que ser condenado. Só que eu não fiz isso. Isso não existe. E ele dizia, cara, parecia que eu tava num filme. Com alguém contando coisas e aí quando vê... Ele ouvindo a versão, até concordaria ele que aquela disse, pessoa... Essa versão que ela tá dizendo tem lógica, mas não foi isso que aconteceu. Não é a minha. Se fosse essa, eu abraçava. Tá tudo certo. E ele dizia, e ela falava a história, e quando vê, ela virava e apontava pra mim, e eu fazia, mas não foi. Só que eu não podia falar. E aí, no final, eu fui, esclareci a situação e tive a compreensão dos jurados para entenderem o que tinha acontecido de verdade ali. Nós tínhamos provas que demonstravam e que escoravam de uma forma muito mais tranquila a nossa versão dos fatos, né? Porque de certa forma é isso, né? Neste júri foi um embate de versões e compreensões a respeito do processo. E no final ele foi absolvido e a gente conseguiu ali com absoluta certeza, tanto que depois não houve nem recurso dessa absolvição. Com toda certeza ali foi justiça feita, assim, e nós não tivemos uma situação de muita injustiça, assim, sujeito com uma vida completamente diferente, vida feita, e eu me lembro que o processo tinha 8 anos, o fato tinha 9, né? E o sujeito com a vida parada. Já passamos pelo Lucas, aluno, concurseiro, defensor público, e agora eu estou vendo que tu já estás no mundo da docência, né? Tá Sim. Ministrando aula de Direito Administrativo. Isso. E lá na Supremo TV, não é? Isso. Eu comecei dando aulas de Direito Administrativo porque das disciplinas jurídicas era a disciplina que eu tinha mais facilidade para lecionar, sabe, Davi? Eu digo para os alunos assim, eu só dou aula de Direito Administrativo porque foi a matéria que eu aprendi a estudar e vi o seguinte, se eu conseguir entender essa matéria com o meu formato de estudo, eu consigo transmitir esse formato para as pessoas. Então, se eu conseguir tirar elas da escuridão na matéria e mostrar como se estuda direito administrativo, mostrando que deu certo para mim, pode dar certo para elas também. Mas eu comecei a dar essas aulas e num determinado momento comecei a conversar com um grande amigo meu, que é um juiz de direito lá de Minas Gerais, e ele disse assim, Lucas, por que tu tá dando aula de direito administrativo? Eu disse, cara, é porque eu tenho tranquilidade para lecionar isso e acho que tá dando certo. Eu disse, tu gosta disso aí mesmo? E daí eu disse, não, cara, o que eu gosto mesmo é ler questões mais complexas do direito e eu gosto de viajar um pouco e tal. Ele disse, mas então vamos escrever sobre isso, porque agora esse negócio está começando a pegar. E eu sentei com ele e a gente escreveu um livro sobre formação humanística, né, que compreende inicialmente filosofia do direito, teoria geral do direito, psicologia do direito e sociologia do direito. O CNJ já tinha essa disciplina nas provas da magistratura para a segunda fase
E agora, nesse ano, o CNJ alterou a Resolução 75, que disciplina os concursos da magistratura, e incluiu formação humanística já na primeira fase para todos os concursos da magistratura nacional. Além disso, acrescentou alguns pontos, como lei de proteção de dados, dentro dessa matéria, direito econômico, análise econômica do direito. Eu vi que tá escrito, mas tu já tá dando aula sobre isso ou ainda não? Ainda não. Tá. Mas já vai ser o próximo passo. Vai, e por isso eu já estou me desligando do direito administrativo. Eu gosto muito de dar aula e eu gosto muito de conversar sobre método de estudo, né, Davi? Tanto que a gente direto vem e conversa sobre isso, assim. E eu gosto de falar sobre o assunto método de estudo porque foi o que fez diferença na minha trajetória, né? Eu sou aquele cara camisa 5 do time, né? Eu Mas não sou o 10. Funciona para todo mundo? Não, o que funciona para todo mundo é ter um método personalizado. Em que sentido eu quero dizer isso? Não é uma coisa fechada, não é um pacote fechado. Mas existem coisas que você não pode fazer, porque estão erradas, sabe? Que são contraproducentes. E existem ajustes que vão te ajudar a caminhar com passos mais firmes na direção da aprovação. É sobre esses que eu falo, sobre esses ajustes. É dizendo para as pessoas não fazerem determinadas coisas. Por exemplo, muitos me escrevem: Lucas, devo estudar um assunto do início ao fim e só passar para a próxima disciplina depois que eu esgotar a primeira? Digo, olha, eu não conheço ninguém que passou que fez isso. Eu vejo que tu abres lá no Instagram as caixinhas de perguntas. As caixas de perguntas. Não falo dessas caixinhas de perguntas. E vejo aquelas respostas. Resposta ao estilo Galdério. Patada de burro chucro, velho. É tipo, escuta, devo esgotar. Tenta e vamos nos encontrar daqui a 50 anos. Tu ainda. Mais ou menos assim as respostas, né? Exatamente. Ou seja... Ou assim. Meu filho quer ser juiz, o que o senhor indica, né? Daí eu respondo que ele venha perguntar diretamente, não a mãe, né? Porque para ele tá confortável viver com a mãe, né? A mãe faz tudo. É meio direto mesmo, é para ser. Eu vejo que nós temos um perfil relativamente parecido nisso. Relativamente, Davi? Do Celso Saraiva, né? Porque não é com... Não é vendendo ilusão, vendendo fantasia, pílulas e fórmulas e que não funciona, né, velho? Não funciona. Eu começo por onde? Estudando. Começo por onde? Lendo. Tu sabe como é que é decodificar palavras? Isso aí a gente aprendeu lá. Mas não é isso. Isso não resolve nada. Eu li 25 páginas esse dia. Então tá, me explica uma delas. Não leu nada, velho. Tu só decodificou letras. Sim. E talvez esteja numa situação de conforto, não conforto, eu não gosto de estudar, não é isso, mas é de conforto assim, o estudo não tá fazendo o sujeito progredir, sabe? Já teve algum momento que tu, conhecendo melhor a história de uma determinada pessoa, e a pessoa te perguntou: escuta, você acha que eu tenho condições de passar no concurso para defensor, delegado, promotor, juiz, e tu precisasse dizer: acho que não. Que não é por aí, quem sabe tu tenta tal coisa, assim. Já chegou isso acontecer contigo? Eu sempre, eu digo que quando eu vejo a preparação técnica, que a preparação técnica não está adequada, eu sou sincero e digo Mas a perfil mesmo da pessoa, de tu chegar à conclusão de que, olha, se eu tiver que ser honesto com essa pessoa, eu preciso dizer um não que vai machucar o coração dela agora, mas vai tirar ela de uma escravidão, porque isso ao longo de muitos anos já aconteceu, e até essa semana passada aconteceu de novo, da pessoa: escuta, você acha que eu tenho condições de ser juiz? Não, acho que não. Acho que não. Acho que está gastando uma energia que não é necessária. Vem cá, você já pensou, cargo esse, aquilo outro? Existe felicidade ali. Eu sei que naquele momento dói a pessoa ouvir. Sim. Mas aquilo também liberta de uma escravidão. A pessoa dizer: eu estou há anos, estou há 15 anos. O que te parece, Lucas?
Porque é muito difícil de hoje de nós estabelecermos, nós dois aqui, com ar-condicionado ligado em 15 graus, nós dois com a pantufinha no bico debaixo da mesa, dizer assim, olha, um prazo bom para passar em concurso é de 3 a 5 anos. É quase covarde da nossa parte dizer isso. Agora, te parece que 15 anos, 12 anos, 18 Sim. anos, é um período... a pessoa já não está presa e a vida continua acontecendo. E aí a pessoa não está vivendo, não está vendo os filhos, não tá acontecendo nada. Eu nunca cheguei, talvez, nessa segurança que tu tenha, porque eu acho que é uma questão até mesmo de segurança pessoal, assim, eu admito que nunca cheguei a essa situação de dar uma resposta assim. Mas eu tenho uma outra abordagem que até às vezes é um pouco controversa, assim, eu já recebi várias mensagens críticas sobre isso, porque eu não sou um grande entusiasta dessa vocação que querem vender para as pessoas, sabe? Descubra o que você nasceu para fazer, você brilhará, vai florescer quando descobrir o que vai fazer. Aí tudo vai acontecer de forma milagrosa, linda. O dinheiro é consequência, o sucesso é apenas consequência. O que você precisa fazer é descobrir qual é a sua vocação. Cara, é bem na boa. Tu acha que Deus, né, no dia que o sujeito foi concebido, olhou lá para baixo, naquela terça-feira fria, assim, e disse, tu vai ser analista do TRF, essa é a tua vocação. Se não for isso, tu não vai ser feliz? Não é assim, cara. É possível descobrir felicidade nas mais diversas profissões. Não dá para se amarrar muito nessa coisa de que eu acho que eu só vou me realizar sendo juiz. É possível ser feliz em outras N carreiras, em outros N ofícios. Eu tenho certeza que quando tu era policial, tu era feliz. Quando tu decidiu ser professor, tu ficou mais feliz porque viu que ali tinha uma situação de maior felicidade. Mas não é tudo ou nada. Não é 100 e 0. Ser professor não é bom todos os dias. Ser policial não é ruim todos os dias. E também não é bom todos os dias. Assim como ser defensor, não é. Como eu disse, a minha vida profissional, os retornos que eu tenho, as experiências que eu tenho, são uma montanha russa. Eu vou do 100 ao 0. Mas quer saber? É melhor que ficar sempre no 50. Eu quero ir no 100, mas para isso eu pago o preço de ir no 0. Eu fico triste quando algo não dá certo nos processos. Então, essa questão da vocação, eu digo, é possível ir descobrindo o que se gosta no caminho, né? Não existe caminho, faça caminho ao andar. A pessoa que às vezes ela está nesse único objetivo, nesse único foco, talvez esse teu não de agora vá ajudar muito, porque ainda que ela conseguisse, muito provavelmente ela ia pensar, puxa vida, agora eu consegui, e não era isso aqui que ia me trazer a felicidade completa. Procura o tempo todo de um pote de ouro exatamente, no final do arco-íris. Não existe. Tem um monte de gente que já conseguiu percorrer vários arco-íris, e tu fica vendo, pulando de arco-íris em arco-íris, imaginando, e cargos de representatividade muitas vezes, o sujeito foi delegado, foi juiz, foi promotor, foi não sei o que, coisa e tal, e aí pergunta, e tu pretende chegar onde? Uhum. Né? É sempre uma busca incessante de algo que no final das contas não existe. Uhum. Porque eu não sei o que vai estar na tua lápide, Lucas, mas ao que eu te conheço, a depender de ti, não vai ter sido defensor público Lucas Massa. Uhum. Não. O cargo é uma das coisas da minha vida, né? E, cara, depois que tu vê um filho nascer, meu amigo... Tudo ressignifica, tudo muda. O negócio faz assim, na hora, né? As prioridades mudam. Eu converso com a minha esposa que eu acho, né, que pra mulher a questão da gravidez, ela já vai tendo contato direto, né, com a criança. A gente tem, né, aquela coisa de, né, ver a gravidez, conversa com o neném na barriga. Mas, cara, na hora que tu vê, quanto problema eu me preocupei, não dormi, agora... A começar pelo maior de todos os instintos, né, Davi, que é o instinto de autopreservação, né? Até ter o filho, né? Ele é o maior. Depois é a proteção da criança, né? A autopreservação fica em segundo lugar, né, cara?
Vamos me perguntar assim, meu Deus, tu morreria agora pro teu filho viver 1 segundo a mais? Onde é que eu assino? Pô, não precisa nem negociar, né? Então o cara vai mudando, vai amadurecendo e vai percebendo coisas. Às vezes depois que a gente passa, né? Pô, eu tinha uns caras que já tinham passado, Davi. Eu trabalhei com um juiz, assim, que é um cara espetacular lá em Santo Ângelo. Ele é sereno, assim. E ele dizia pra mim, pô, Lucas, tu é um cara inteligente, tu é um cara esforçado. Eu vou te dizer, tu consegue passar aquilo que tu quiser. E eu olhava assim, dizendo, não vem com essa conversa aí, tu deve falar pra todo mundo isso aí. Porque até a gente passar, o concurso é uma coisa difícil, é cansativo, é psicologicamente difícil, desgastante, né? Até terminar, a gente acha que é um obstáculo intransponível, assim. Eu tentei reduzir possibilidades de não dar certo ao máximo. Isso me custou um preço bem caro, sabe? Eu vejo que o tiro que eu dei no concurso foi desproporcional às custas da minha saúde em determinados momentos. Para a prova oral, por exemplo, a minha esposa chegou a dizer assim, dá uma cuidado, porque tu não percebeu, mas hoje de tarde tu passou caminhando no apartamento, sem falar nada. Então, eu tenho que fazer essa advertência para as pessoas, né? Cuidado, porque às vezes a gente coloca aquele objetivo assim e esquece de todo o resto, de todo o entorno, que é muito importante, né? E uma vida que precisa ser vivida concomitantemente. Né? Exatamente. O dia de amanhã não nos pertence. Exato. Então, tem que ter o foco, tem que ter a dedicação, tem que pagar o preço, né? Para aprovar. Mas não pode ser o único objetivo da vida, não pode ser a única coisa que importa. Isso não pode custar todo o resto. Porque senão o sujeito ele vai passar e ele vai sentar assim na cadeira e dizer, e agora? Ih, rapaz, mas não era exatamente. Certo. Né? Projetou a felicidade na coisa errada. Projetou a felicidade na coisa errada. Ele projeta na coisa, e não projeta no destino e não no caminho, né? E para tudo é assim, né? Às vezes as pessoas... o cara tá estudando para concurso, ele projeta a felicidade no dia que passar. Aí ele passa, ele começa a projetar a felicidade pro dia que ele vai se aposentar. Aí ele se aposenta... Não. E descobre que era feliz trabalhando. Então, talvez, né, o segredo seja isso. Quando eu vim estudar, eu vou puxar aqui uma outra coisa, que quando eu vim estudar, o meu pai me disse assim, cara, se tu te apaixonar minimamente pelo processo de estudo, aí não tem. Se tu te apaixonar pelo negócio, de descobrir um negócio e tal, porra, esse professor, o cara, pô, eu quero chegar no nível desse cara. Pô, olha aqui esse livro, esse negócio, que assunto interessante, isso aqui eu não sabia, eu nem imaginava que isso aqui existisse. Pô, olha o caminho histórico que esse troço veio até ter isso aqui hoje. Se tu conseguir te apaixonar por esse entorno, tu vai te apaixonar pelo trajeto, e aí o destino vai ser consequência, né? A chegada é uma consequência. Não é fácil, mas dá para fazer. Eu gostava muito da época que eu estudava, assim, eu tinha, numa rotina dura, difícil, eu tinha momentos de prazer no estudo, vendo que eu estava tendo, né, porra, tô progredindo aqui, cara, quem sabe um dia eu consigo chegar ali na frente do quadro e fazer tipo o que o Davi André tá fazendo, né? Não tô falando que eu tô aqui na tua frente, mas não tinha uma aula tua, Davi, que eu assistia como se eu estivesse vendo um episódio de série. Porque tu fazia exatamente aquilo que eu achava que uma aula tinha que ter. Momentos de descontração e de destensão pontuais para o sujeito não pirar, mas tu colocava o nível de desconforto necessário para o sujeito estar atento. É a mesma coisa que eu disse da academia. Tem que ter o desconforto, velho. Se tá levantando peso lá e dando risada, falando com o instrutor, não tá funcionando nada. Se tá estourando, também não tá funcionando. O nível de tensão ele tem que ser bem dosado. Poucos professores conseguem fazer isso. E nas tuas aulas, seja lá na primeira que a gente teve, seja na última, eu tinha essa percepção de que a gente estava trabalhando do jeito certo, de que havia um desconforto saudável na situação, porque o Davi tá falando um troço ali que não tá no meu material, né? O cara já se ajeita aqui, sabe? E aí depois disso vem a descompressão, aquela coisa de beleza,
entendemos aqui, ótimo, olha só quanta coisa a gente já viu, e o cara, O poder olhar para trás e ver o quanto caminhou né? é uma maravilha, né? Eu me lembro que acabávamos nós todos, e eu tenho saudade daquele tempo, sabe, era um tempo sufocante, e eu muitas vezes errei a mão lá, dava aula em muitos lugares, da manhã, de tarde, de noite, mas o prazer era no final da aula, convidar as pessoas que estavam comigo, olhar para trás, vamos ver o quanto nós caminhamos, o quanto nós fizemos diferença na vida uns dos outros. E muito provavelmente, Lucas, tu não lembra pontualmente de quando aconteceu, mas isso que nós estamos fazendo agora aqui, eu disse em aula para ti, quando tu estava sentado lá. Sim. Eu disse isso lá. Eu disse, um dia vocês estarão sentados comigo, tomando um café, nós vamos conversar sobre as dificuldades da vida, sobre os espinhos que nós vamos nos arranhar até sentir o aroma perfumado da flor que nós pretendemos colher. E hoje vocês não conseguem mensurar isso. Vocês não conseguem, vocês não acreditam e vocês não enxergam como isso possa acontecer. Mas vai acontecer. E não é com todos, é com alguns. Mas vai acontecer. E hoje a profecia está se cumprindo. Hoje a profecia está se cumprindo. E ela já foi se cumprindo ao longo de algum tempo. Porque já lá naquele ambiente de preparação para a tribuna, não foi à toa que eu te puxei ali. Não foi à toa. E tu tens noção que eu não te puxei ali para te reduzir, para te gerar espetacularização para os outros. Não, foi por confiança em ti, por conhecer o teu potencial e por saber que tu entendias bem a necessidade de nós todos identificarmos as nossas fragilidades, a nossa pequenez, e isso nos levaria a um outro patamar. Porque hoje eu te vejo um defensor público humilde. E não seria diferente se fosse promotor de justiça, se fosse delegado de polícia, se fosse juiz. Exatamente. Porque construísse de uma forma segura, de uma forma nada espetaculosa e de uma forma se olhando o tempo inteiro para o espelho, o tempo inteiro, e pensando, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sei onde vou chegar, o meu destino hoje pode ser resolvido, o dia de amanhã não me pertence, eu tenho que fazer o melhor hoje. Então, como a mim me dá alegria de te ter aqui nesse primeiro episódio do podcast, porque hoje tu só deu uma entradinha, de novo no meu barco, nós remamos mais um pedacinho. Mas eu tenho certeza que se Deus nos permitir, nós vamos muitas vezes, os nossos barcos vão se encontrar para nós remarmos juntos, e eu sei hoje que eu tenho em ti um barqueiro. Hoje eu vejo que tu és um barqueiro. O barqueiro é aquele que não desembarca na outra margem. Ele fica com seu barco sempre dentro do rio ou do mar, transportando pessoas. É aquele que às vezes algumas pessoas caem do barco e ele estende o remo, a pessoa volta para o barco. Muitas vezes é aquele que vê que alguns que estão dentro do barco não estão remando, não estão fazendo por nada, e mesmo assim tu segue remando por eles, acreditando que tu vai chegar a algum lugar. E hoje eu tenho uma alegria, uma satisfação de ver que tu és um multiplicador. Eu vejo o quanto as pessoas reconhecem em ti um barqueiro. E como hoje tu tens a autoridade de ser firme com as pessoas. Não é agressivo, não é estúpido, mas é firme. E diz coisas que nesse mundão secular que nós temos hoje, as pessoas se ofendem, porque hoje se não for elogios, se não for com as palavras muito bem medidas, as pessoas se ofendem. E poucos conseguem a autoridade de dizer algumas coisas de forma firme. Isso, direto. O que o senhor acha? Acho que está tudo errado. Nossa, não é que ele disse que está tudo errado, ele disse num post aberto para todo mundo ver. Não, as pessoas não se sentem constrangidas porque veem em ti essa autoridade. Davi, só desculpa te interromper, mas esse ponto que tu colocou agora é o seguinte, eu só tô escrevendo algumas coisas, dando dica, às vezes, e quando é mais pesado eu escrevo no privado, né? Porque eu gostaria que tivessem falado de forma mais direta comigo antes. Lá no início da preparação, lá no início da escola, da magistratura, que alguém tivesse chegado para mim e dissesse, não tá, não sei o quê. Quando eu fui fazer a minha prova de tribuna, o meu discurso final, a conclusão do meu discurso era outra. E um cara tu conhece muito bem ele, que é o Mário, chegou para mim e falou assim,
o que tu tá fazendo? Que negócio é esse aí? Tu tá contando uma historinha no final do teu discurso? Tu veio lá de Santo Ângelo pra contar uma historinha sobre o céu e não sei o quê. Bota um poema gaúcho nesse teu sotaque aí e toca nesses caras. E daí eu disse, não, mas é que eu não sei se eles vão gostar. E como assim? Tu veio de lá, tu passou todas as fases do concurso desse teu jeitão, falando, né? O importante, gruda a ficha, sabe? E eu escolhi um poema de um ex-promotor de justiça para falar na minha prova de tribuna. Porque eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Tem gente que acha, não, porque ele é defensor, ele não convive com... Pô, promotora de justiça é minha comadre, madrinha da minha filha. Entendeu? O meu amigo Rodrigo, que nós temos, os caras são meus amigos. Tá todo mundo trabalhando dentro do sistema de justiça. E eu não tenho problema nenhum, vaidade, essas coisas, disputa, não, cara. Pô, todo mundo é servidor público, as pessoas, a sociedade está nos pagando para cada um fazer o seu serviço, porque é um sistema de contrapesos, né? Tem que ter acusação, tem que ter defesa, tem que ter fiscal, vamos fazer a máquina funcionar do jeito certo, cada um do seu jeito, cada um colocando a sua visão. Então eu não tenho vaidade nenhuma e eu terminei a minha prova de tribuna com um discurso, com um poema, um trechinho do poema, que é assim: quem perde a luz de seu sonho, deixando a alma no escuro, vive no avesso do espelho de um sonho sem futuro. O rio dos homens sem sonho é rio de terra e de pó. Quem sonha um sonho sozinho constrói um mundo de um só. Eu terminei a minha prova de tribuna com esse poema. E eu vejo que na minha atividade prática como defensor público, isso está presente todos os dias. A defensoria, ela devolve para as pessoas pobres. Pô, Davi, eu já vi família entrar entre três apertado na porta giratória do fórum, porque aquilo ali é agressivo para eles. Aquele ambiente só faz perder. Ninguém vai ali para ganhar flor. E a família entra apertada, todos no mesmo vão da porta giratória, porque eles estão ali como um grupo para tentar ver o que vai acontecer. E a defensoria faz isso, cara. A defensoria atende essas pessoas para devolver para elas o direito de sonhar com uma vida melhor. E eu faço isso todos os dias com todas as minhas forças. Quando eu não tiver mais força, eu pego meu chapéu e digo, muito obrigado, o salário é muito bom, mas eu não posso mais devolver o que vocês esperam de mim. E eu saio, velho. E como professor eu faço a mesma coisa, assim, ó, bem na boa. Se não é pra botar na gurizada, assim, ó, meu, dá pra sonhar e dá pra chegar aqui, mas eu paro na hora. Quando eu vejo assim, cara, quanta coisa a gente já fez, né? Me lembro, porra, hoje eu vou ter aula com o Davi André, hoje eu vou ter simulado com o Davi André, eu vou ser massacrado. E aí, chegava lá e não era massacrado, era empurrado, sabe? Era, vai, velho, olha aqui, ó, a progressão tá pra cá, o jeito certo tá assim. E depois a gente vem, trabalha junto, e depois vem aqui, conversa pra tomar café, e eu fico olhando, cara, quer saber? Esse é o jeito certo de fazer o negócio, sabe? Ajudar a gurizada a remar, assim. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, Lucas? É Lucas Mazo, só colocar ali. Tá. Tu Lucas está presente no Instagram? Eu tô ali no Instagram, na maioria... Não, é só Instagram mesmo, porque eu uso pra fins de conversar com a gurizada e agora começar a introduzir os assuntos de formação humanística, certo. Mostrar para eles com o mesmo perfil, olha aqui, é isso aqui que vai começar a te rodar, velho. Não quer estudar? Vai voltar depois que reprovar. Porque vai cair. E eu tô sendo um dos primeiros a dizer isso. Porque o resto tá dizendo, continua estudando o básico e dá uma lida num resumo desse troço. O número de questões vai ser o mesmo. 1h50. Te agradeço já por essa foi, conversa 1h50. Tão rápida, mas que estava encomendada já há muitos anos. Foi. E foi uma primeira conversa de outras tantas. Eu falei 1h40 e tu falou 10 minutos, eu acho. Mas eu Desculpa, acho que eu não vi. Essa é a ideia, né, velho? Essa é a ideia. Me empolguei. Os que vêm depois tem que falar mais do que já vieram. Vão ter que falar mais. E daqui a pouco vem alguém que vai falar mais do que tu. Quem é que vai vir aí? Tu já convidou alguém? E que tu vejas alguém. Pra eu criticar, Davi. Eu boto, foi pior que a minha.
Nós vamos sendo multiplicadores de nós mesmos. Em seguida, tem mais algum outro barqueiro vindo já pelos teus remos. Vamos lá. E assim nós vamos indo muito bem. Eu te agradeço por essa visita e, acima de tudo, pela amizade. Que os anos não são capazes de ofuscar. Nós temos um grupinho pequeno, formado por um delegado da polícia, superstar. Os filhos do Davi André. Um promotor, um defensor e um delegado. Que tem já 3 PA em casa e um defensor público. E nós temos umas conversas tão agradáveis, tão leves naquele grupo, e é assim que a gente vai levando a nossa vida, de uma forma simples. Exato. E eu espero que a gente continue remando juntos, muito tempo. Nós vamos encerrar já a transmissão, pode encerrar tudo. Valeu. E eu... F12?